Saudações a todos, sou o professor Wellington Cesário, da Universidade Federal de Sergipe, e o título de minha apresentação é Ismael Neri, a Constituição de uma Imagética. Pensar a obra de Ismael Neri nos ajuda a refletir sobre o tema geral desta edição da ANPAP, referente ao homem e sua existência. Sua arte e vida sempre estiveram imbricadas. Percebe-se isso quando se atém à sua filosofia de vida, chamada de essencialismo. Esse é um dos pontos principais deste texto que visa analisar a imagética que constitui Ismael Neri, tendo em vista sua produção plástica. Nela se verificam de imediato diversas tendências recebidas como expressionismo, cubismo, art déco e até mesmo surrealismo, entre outras. Também se constata, contudo, que essas influências funcionaram de modo produtivo em sua arte. Busca-se, portanto, a partir de determinadas obras, a reflexão sobre o sentido dessa produção. É fácil perceber, no conjunto de sua produção, embora tenha vivido por pouco tempo, que Ismael foi um artista de surpreendente habilidade e de produção bastante variada. A imagética misteriosa e até certo ponto ambígua que ele constituiu é bastante singular, por isso, sua importância para a história da arte brasileira. Obras como Autorretrato Satânico, de 1925, Eva, de 23, Figuras Sobrepostas, de 26, Autorretrato de 27 e Visão Interna Agonia de 1931 marcam sua trajetória e podem talvez evidenciar o sentido último de sua poética e até mesmo de sua própria existência. De sua primeira fase, a expressionista, destacamos a tela Autorretrato Satânico de 25, é essa que vocês veem. Sabendo que Neri era um católico convicto, tal expressão assintosa e malévola de sua face nos intriga. O mal, entretanto, atenta o homem e nem mesmo ele, em seu fervor religioso, estaria imune. De modo geral, os trabalhos dessa fase são bastante escuros e o uso da cor é bem expressivo, com pinceladas que definem zonas de luz na face sombria. Ele reforça a dramaticidade de seus quadros. A dualidade entre o bem e o mal se evidencia, então, nos trabalhos dessa fase. É com essa imagética de sua produção plástica que Neri parece querer nos confrontar. Sua ousadia está em se aproximar do mal, situar-se no limite do pecado, mesmo que talvez seja apenas em pensamento. O olhar oblíquo é recorrente em obras desse período, como em A Espanhola, Autorretrato Toureiro, de 22, Eva, de 23. Ao que parece, é mesmo o clássico enigma da alma entre o bem e o mal que está em questão. O jogo ambíguo entre masculino e feminino é outro tópico recorrente na produção de Neri. O trabalho Eva, já mencionado, traz um tema bíblico bastante comum, mas nosso artista o compõe de modo mais enigmático. A figura ao lado de Eva tem aparência andrógena, de sexualidade não definida. Ela pode ser ainda uma representação do próprio artista a olhar para Eva, por trás, a sombra de soslaio. Fica então a dúvida: qual figura induz a outra ao pecado? Nery se representa diversas vezes em seus trabalhos, notadamente ao lado de sua esposa, Adalgisa. Esse caráter pessoal de boa parte de sua produção gera muitos questionamentos junto ao público, incluindo alguns referentes à sua própria sexualidade, pois a identidade espiritual entre ele e a esposa e entre o feminino e o masculino está sempre em causa em sua poética. O forte erotismo em determinados desenhos também surpreende os espectadores. Parte de seus últimos desenhos foram queimados pela própria esposa, que os julgou demasiadamente eróticos. O período entre 24 e 27 é já uma outra fase da produção de Ismael Neri, também chamada de cubista. Essa influência, porém, não é recebida pelo artista de modo doutrinário. Verifica-se, então, em seus quadros o abandono da hierarquia entre figura e fundo. No trabalho intitulado Figuras Sobrepostas, de 1926, percebe-se o uso de tons rebaixados e a ausência de apelo decorativo. É a partir da geometrização que Neri estrutura sua composição, sem haver, contudo, a fragmentação da figura. A julgar, a princípio, pelo próprio nome de uma de suas obras, no Cubista, essa influência se evidencia. Constata-se ainda nesse trabalho que o artista compõe o quadro a partir da justaposição e sobreposição de diferentes perspectivas da figura. Outro ponto interessante dessa fase cubista de Neri é o fato de ser justamente o período em que sua filosofia essencialista transparece de modo mais determinado em sua poética. Como se pode perceber, a pouca preocupação e, no limite, a própria negativa de Neri à preservação
do registro de sua arte, como observamos, se deram também em relação à sua filosofia essencialista. O essencialismo é uma filosofia de vida e se fundamenta na ideia de abstração de tempo e espaço, tendo como foco absoluto. Ao tratar da produção artística de Ismael Neri, a autora Maria Bernadette Ramos Flores destaca os seguintes temas que estão presentes nessa filosofia: a transcendência do homem, a unidade entre masculino e feminino, integração entre sexualidade e espiritualidade, dinamismo da vida. Esses pontos que Flores enfatiza ligam-se a várias características que podem ser percebidas na produção artística de Neri. Em todo caso, precisamos ter em mente que a imagética constituída na fase expressionista do artista já se dirigia para esses assuntos. A esse respeito, vale lembrar nossa análise da obra Eva, principalmente sobre questões como a dualidade entre bem e mal e sobre masculino e feminino. Podemos entender melhor a filosofia essencialista tendo em vista o quadro Autorretrato de 1927. Neri, ali representado, está entre duas cidades vitais para ele, Paris e Rio de Janeiro. O quadro parece significar a síntese da experiência de vida do artista nesses dois centros culturais. Nessa obra, vê-se de um lado o Pão de Açúcar e o colorido da luminosidade de uma cidade mais tranquila que a movimentada Paris, com sua cor cinzenta e sua simbólica Torre Eiffel. Em seu lado oposto. A síntese se efetiva, então, a partir dessa abstração de tempo e espaço que Neri efetua, visando integrá-la à vida, como unidade essencial de sua existência. Na obra Autorretrato, Neri nos apresenta simultaneamente esses dois lugares fundamentais para ele, e é assim que se coloca o essencialista. Ele precisa se posicionar de modo central perante tudo que viveu para poder ajuizar de modo absoluto sobre tudo isso. Percebe-se também nesse autorretrato duas cabeças, uma feminina situada do lado direito e outra masculina no lado oposto. A primeira certamente é da esposa da Algisa, e a outra possivelmente é do próprio Ismael Neri, pois a aparição integrada das imagens de ambos é algo comum em sua produção. A referência à união do casal talvez esteja relacionada à unidade entre sexualidade e espírito, característica própria da filosofia essencialista, tal como já apontada. A alusão à beleza de Adalgisa e do próprio artista, porém, é algo que se deve levar em consideração na análise de seus trabalhos, pois o narcisismo de Neri é evidente em sua arte. Autorretrato é uma obra muito significativa na produção de Neri, pois nela se percebe também uma evidente aproximação à pintura de Chagall. O tratamento pictórico dado ao céu é bastante semelhante ao da série chagaliana de Neri, que conheceu Chagall e Breton numa viagem à Europa em 27. Compreende-se, assim, a aproximação de nossa artista também ao surrealismo. De todo modo, Chagall é inicialmente a influência mais marcante. Os guaches e aquarelas feitas por Neri possuem um evidente lirismo. Há, todavia, uma mudança nos trabalhos de nosso artista, notadamente a partir de 1929. O envolvimento com o movimento liderado por Breton se evidencia na obra desse mesmo ano, Composição Surrealista, e se confirma até pelo próprio título. Fácil verificar nesse trabalho que ele se mostra mais orgânico e do corpo que aparece, o que temos são partes, fragmentos. Nessa obra, brota ainda uma figura feminina envolta por raízes e plantas. Difícil fica, a partir de uma lógica puramente racional, constituir o sentido das obras dessa última fase. É a partir de 1930 que aparecem em Ismael Nery os primeiros sintomas de tuberculose e que se inicia a fase em que o corpo e alma se tornam uma problemática fundamental em sua arte. A obra de 1931, Visão Interna Agonia, evidencia justamente isso. Ele passa a produzir trabalhos de características mais viscerais, em que veias e órgãos internos do corpo são expostos com destaque. A questão básica da existência e da continuidade da vida se coloca de modo determinante para ele. Que síntese absoluta poderia fazer o artista diante dessa experiência limite de sua existência? De certo modo, o que nos parece é que o próprio corpo, em sua fisicalidade, é posto à prova. A importância da filosofia essencialista de Neri é evidente em sua poética, notadamente em suas últimas fases. De todo modo, já se verifica em sua produção expressionista a constituição de uma imagética que serve de base para a sua conceituação essencialista. Desse modo, deve-se dar atenção também à sua produção plástica como meio de fundamentação de seu pensamento filosófico. Apesar da negativa de Neri à preservação do registro de sua arte, seu procedimento operativo não foi algo secundário na constituição de sua poética. Em verdade, o fazer artístico e o pensar filosófico se integram de modo determinante em sua poética.